Justamente já começo com essa pergunta envolvendo o PCC e o Comando Vermelho e outras facções do Brasil, mas principalmente essas duas que estão aí como alvos, digamos assim, dos Estados Unidos, assim como já foram pela Argentina e pelo Paraguai, de classificação de grupos terroristas. Na sua avaliação, como secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, essa reclassificação pode impactar de alguma forma o Brasil e o combate ao crime organizado aqui no nosso país e nas fronteiras? Bom dia, Jonas, bom dia, Elisa e todo mundo que está assistindo a CNN. O governo vem discutindo esse assunto através do Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública também participa do debate por ser a pasta temática. Nós nos manifestamos junto aos embaixadores e os representantes do Brasil nos posicionando contra. Nós entendemos que essa classificação dos Estados Unidos mais prejudicaria o combate ao crime organizado do que ajudaria, principalmente porque nós estamos agora, o governo federal, numa série de esforços no combate ao crime organizado. Como, por exemplo, o presidente Lula recentemente sancionou a lei antifacção. É um novo instrumento legal que traz mais rigor na apuração dos crimes, na responsabilização dos membros das facções criminosas ultraviolentas e que também traz uma série de mecanismos para os perdimentos dos bens. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas, ao nosso ver, traria uma série de inconvenientes. O primeiro é a diminuição do nível de cooperação, porque ao invés de nós sentarmos com o FBI, com o órgão de repressão à droga, nós teríamos a CIA. E a CIA tem um nível de sigilosidade muito maior do que essas outras agências americanas. Então, a cooperação internacional, que é o caminho que nós defendemos, restaria prejudicado. Sem falar que nós não podemos entender que um país possa se enfronhar nas questões internas de outro. Nós temos sim condições, nós temos policiais e instituições capazes de combater o crime. O que faltava era a sistematização, a criação de um ambiente propício ao enfrentamento do crime organizado. O grande problema do Brasil era a falta de um arranjo institucional, que será superado com a aprovação da PEC, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado. Ela cria o Sistema Único de Segurança Pública e obriga todas as polícias estaduais e federais a trabalhar em conjunto, integradas no combate ao crime organizado, junto também com o sistema de justiça, criando uma série de obrigações. Sem falar, por fim, na possibilidade de um efeito colateral. Enquanto no Brasil todas as forças policiais têm que respeitar o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, a denominação do PCC de Comando Vermelho como organizações terroristas permitiria que pessoas que não tivessem envolvimento com essas organizações fossem atacadas. Então, será que o brasileiro médio aceitaria, por exemplo, que um país atacasse uma comunidade porque ali vive pessoas ligadas a organizações criminosas, ainda que vítimas inocentes fossem assassinadas? Então, a gente não pode permitir que esse tipo de agressão estrangeira aconteça no nosso território, por isso que nós nos posicionamos frontalmente contra. Secretário, e tecnicamente, porque os Estados Unidos podem se posicionar, enfim, tem a liberdade de fazê-lo. Mas aí como é que fica a gente? Porque o Brasil também teria de classificar, teria de haver uma convergência dessas regras e nós aqui no Brasil não avançamos dentro do Congresso com esse debate que foi gigante sobre classificar as facções criminosas como terroristas. Como é que ficaria esse... Porque a vida dos Estados Unidos é deles, né? Vai que eles decidam. Como é que fica aqui para a gente no Brasil isso? Justamente, a questão da classificação é unilateral, é uma declaração dos Estados Unidos e isso vai ser resolvido a nível de negociações entre os Ministérios das Relações Exteriores. No que diz respeito ao Brasil, ao ordenamento jurídico, já foi feita uma opção. Quando o governo encaminhou o projeto de lei antifacção, nas primeiras versões que o relator, o deputado Derrite, apresentou, ele teve que refluir, ele teve que voltar atrás, porque houve uma pressão por parte da sociedade dizendo que as organizações criminosas não eram terroristas. Nós já temos uma lei de combate ao terrorismo, elas são facções, elas são organizações criminosas ultraviolentas. Então, o legislador brasileiro já disse qual o enquadramento dessas facções e deu ao povo brasileiro um instrumento legal que é a lei antifacção sancionada pelo presidente Lula. Então, a gente já tem instrumentos e uma lei nova que condiciona e que coloca à disposição das forças policiais um meio de combater essas organizações. Além disso, o governo federal vai lançar em breve
um grande pacote com a forma de combater essas organizações criminosas, essas facções. Integrando mais ainda as FICOS, nós vamos criar as FICOS nacionais, combatendo o PCC, Comando Vermelho e milícias. Nós vamos asfixiá-las, porque o grande objetivo dela é o lucro, diferente do terrorismo, que tem uma natureza política, religiosa ou social. Então, as facções, elas objetivam o lucro. O grande papel do Estado será congregar informações e combater a descapitalização do crime organizado e asfixiá-lo financeiramente também, trabalhando em outras linhas, fronteiras e divisas, armas. Então, uma das questões que nós levamos ao debate na cooperação internacional, que os Estados Unidos colocam como a necessidade de combater as facções como terroristas, é que eles, primeiro, trabalhem a limitação da exportação de armas. Boa parte das armas que o Brasil usa e que essas facções usam no crime são exportadas livremente pelos Estados Unidos. Nós temos que falar também da cooperação internacional no que diz respeito aos paraísos fiscais. Nós temos estados americanos, como o estado de Delaware, onde boa parte dos recursos que são levados pelo crime são levados para aqueles paraísos fiscais. Então, a cooperação internacional deve ser firmada e estabelecida em termos mais profundos antes de qualquer aceitação de uma declaração de que essas organizações são terroristas e a gente vulnere a nossa soberania.